A grande quantidade de mosquitos esvaziou as ruas desta cidade e incomodou os moradores, que precisaram ficar dentro de casa e com as luzes apagadas, como relata esta jovem. Era por volta das 18 horas, quando eu percebi que tinha uma quantidade excessiva de besouro nas lâmpadas dentro de casa. E aí eu saí apagando as luzes e quando eu olhei pela janela, eu vi que toda a cidade estava encoberta de besouros. Parecia que uma névoa branca tinha tomado de conta de tudo. Meu Deus, foi horrível. As imagens foram gravadas por moradores de Boa Ventura, no Vale do Piancó. Além dessa cidade, Diamante e São José de Caiana, na mesma região, também registraram a explosão populacional da espécie na noite do último sábado. Foi um momento de sufoco também para o Ramon. Ele conta que nunca tinha visto tantos insetos como dessa vez. Parecia que estava tendo uma chuva de insetos. Ninguém conseguia ficar lá fora, entendeu? De tanto inseto que tinha no meio da rua. Eu tentei ficar lá fora, para te falar a verdade, porém não consegui. Eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. Aqui na cidade de Boa Ventura é a primeira vez que acontece isso, entendeu? Então não tem como explicar e eu acho que ninguém aqui tem como saber como que isso tudo aconteceu. Pois é, mas calma, esse fenômeno tem explicação e fomos buscar respostas. Solange é doutora em Ecologia e coordenadora do curso de Ciências Biológicas da UFCG em Patos. Ela revela que esse tipo de comportamento pode ocorrer por alguns motivos. O que me parece é que são mariposas. As mariposas, elas são da ordem Lepidoptera, onde estão as borboletas. Nós podemos supor alguns motivos para ter causado, né? Então, por exemplo, a eliminação dessa área que essa população vivia. Então, essa população de mariposas, ela não vivia na cidade, ela vivia em outro lugar. Por que ela migrou? Então, essa imigração ela pode ter sido ocasionada, por exemplo, pela falta de alimento, né? Ou pela supressão, ou foi desmatada uma área onde ela vivia, né? Ou diversas áreas onde essas populações viviam, já que foram 3 cidades que tiveram essa explosão populacional delas, e aí elas saíram em busca de outros locais. As mariposas são insetos noturnos, então elas seguiam pela luz da lua. A luz da cidade atrai elas. A bióloga também explica que esse tipo de animal costuma ser inofensivo ao ser humano. Algumas mariposas, elas podem ter na sua estrutura corporal uns pelos, umas escamas que podem causar algum tipo de alergia, mas não me parece que seja o caso dessa. Algumas podem causar, mas a grande maioria não vai causar nada para o ser humano. Mas nada de sair por aí querendo matar os bichinhos. Existe um movimento em nível mundial para que isso não aconteça, porque existe um declínio nas populações de insetos. As populações de insetos estão se extinguindo de uma forma muito preocupante. E o equilíbrio, inclusive, do nosso ecossistema depende da presença deles. Nós precisamos dos insetos para a nossa sobrevivência. Ao longo da vida descobrimos que para crescer é preciso apoio e motivação para trilhar o nosso próprio caminho. Na Escola SESI, seu filho adquire conhecimentos que vão além da sala de aula e que o acompanha por toda a vida. Educação de referência nacional, tecnológica, multidisciplinar e humana, conectada aos desafios do futuro. Desenvolva todo o potencial do seu filho, tornando-o autor e protagonista da sua história. Escola SESI, um mundo de possibilidades.